Marcos 15, de 1 a 15. Nós estamos acompanhando os dias finais, momentos finais da vida de Jesus, seu ministério, que vai levá-lo à morte. Então, é um tempo de bastante tensão, muitas coisas são narradas aqui, enquanto outros tempos do ministério de Jesus são narrados de forma mais espaçada, e esses momentos finais aqui são narrados com mais palavras, mais capítulos, mais coisas são faladas acerca de menos tempo. E isso com aquela tensão que é própria, ao tipo de enredo que nós temos aqui. Capítulo 15 de Marcos, de 1 até o 15, nos diz: Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um, chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que ele soltasse, de preferência, Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: Que farei então deste a quem chamais do rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Senhor, a Tua palavra está aberta diante dos nossos olhos, nós queremos refletir um pouco mais do que a mera letra, ó Deus. Ensina-nos, portanto, dá lições às nossas vidas para que vivamos a vida que o Senhor quer, com o coração que o Senhor deseja para nós. Sabemos que é o melhor para nós, sabemos que Te glorifica e por isso Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que eu fico pensando quando eu leio esse texto é as multidões. Sempre a gente vê multidões qualquer dos evangelhos tem as multidões, As multidões que seguiam Jesus, as multidões que ouviam Jesus falar, as multidões que, como aqui, pedem para crucificar Jesus, a multidão que entra em Jerusalém aclamando Jesus como rei. E multidão é multidão, quer dizer que é a mesma multidão, Também fica difícil a gente saber se a multidão que aclamou Jesus como rei é exatamente essa aqui que mudou de ideia. Como nós também não podemos saber se aquela multidão que aclamou Jesus como rei era uma, e essa multidão que aclamou para que ele fosse crucificado fosse outra. Difícil. De multidão a multidão, pode haver pessoas, as mesmas pessoas, ou pessoas diferentes. Nós não sabemos. Sabemos que é multidão. Então pode ser que algumas pessoas aclamaram Jesus como rei e aclamaram agora para crucificar. Outras pessoas eram diferentes, não sabemos. Mas o fato é que a multidão fala junto. Multidão, quando se aglomera diante de um palácio de governo,
ela quer pedir alguma coisa em comum. Todo mundo ali está pedindo a mesma coisa. Isso é uma pressão, né? É uma pressão. E aqui tem uma multidão também. Uma multidão clamando para que Pilatos crucifique o Senhor Jesus. Isso faz parte do plano de Deus. A gente vê, passando por todo o Evangelho de Marcos, lendo capítulo após capítulo, Jesus dizendo: olha, eu vou morrer. E os discípulos sem entender. A gente também vê Jesus nos Evangelhos dizendo assim: olha, agora não é a hora, não chegou a minha hora ainda. Você lembra? Teve um momento em que Jesus estava quase sendo morto por uma multidão, né? Ele simplesmente some. Aparece em outro lugar. Que não era a hora. Mas agora era a hora. Ele podia ter fugido, ele falou para os discípulos, olha, antes de ele ir para o Getsemane, né? Quando ele estava lá também. Agora vão me trair, vai acontecer isso, eu vou morrer. Jesus sabia, podia ter fugido, mas ele sabia que era a hora. Era a hora porque já estava predeterminada por Deus. Era a hora porque já estava profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Que isto iria acontecer. Que o servo sofredor estava a ponto de dar a sua vida em resgate por muitos. E vemos aqui, então, já tivemos a Jesus perante o Sinédrio, não é? Perante o Sinédrio, ele ali diante do sumo sacerdote, os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas, e ele ali perante eles, né? Depois, agora, Jesus perante Pilatos, e Pilatos, então, interroga: você é o rei dos judeus? Fala assim: você está dizendo. E os principais sacerdotes continuam, então, acusando Jesus de muitas coisas. Já vimos que acusavam Jesus com falsas testemunhas, e quando aparece duas pessoas falando de uma mesma coisa, ainda assim não havia coerência entre elas, era incoerente o testemunho, e portanto o testemunho inválido, porque para o testemunho ser válido precisa de pelo menos duas pessoas falando exatamente a mesma coisa. E eles se contradiziam. Duas pessoas, né, falando que Jesus ia destruir o templo, e não foi isso que ele falou, né? Mas ainda assim eles não tinham uma coerência, né, entre os dois ali falando. E então agora os principais sacerdotes acusando Jesus, mas Pilatos fala para Jesus: você não responde nada? Vê, olha quantas acusações te fazem. Pilatos ficou admirado por ele não se defender. Qualquer um falaria alguma coisa ali para tentar salvar a sua vida, mas olha como o Senhor Jesus se mantém, se domina diante da morte, porque ele sabia que tinha chegado sua hora. Como é difícil se dominar quando a gente está em apuros e não quer de jeito nenhum que alguma coisa que está prestes a acontecer, de fato aconteça, chega a acontecer conosco. A gente se defende, a gente fala coisas que a gente não estava acostumado a falar e nem acreditava que falaria um dia. Para se defender, para se sustentar. Mas Jesus se mostra tão forte na sua morte, nesses momentos antecedentes aqui. Eu lembro sempre daquele provérbio, né? Marca em mim aquele provérbio que diz que tem alguém que é mais forte do que o que domina uma cidade. É aquele que domina a si próprio. O Senhor Jesus, tão glorioso, é mais forte que tudo aqui. Se Ele se levantasse com a sua palavra ali, que o Apocalipse fala, com a sua palavra ele derrota o diabo. Não tem guerra, e uma hora parece que o diabo vai ganhar, mas é Cristo que no fim ganha. Não tem isso. Jesus chega para dar a sua palavra, acabou. O diabo não tem guerra, não. Jesus poderia se levantar aqui com a sua palavra e com o seu poder, tirava Pilatos, tirava o imperador de Roma do seu lugar, ele assumia o controle, ele mostrava a sua força, e ele não teria sido tão forte como ele foi aqui.
porque ele dominou a si próprio, estando diante do pior tipo de morte que eles poderiam utilizar. Acusado do que não fez, não se defendia. Aliás, irmãos, isso nos lembra uma coisa importante. Jesus morreu pelos nossos erros. Era como se ele tivesse sendo acusado daquilo pelo que ele estava morrendo. Pelo pecado de outros, não dele. Pelo pecado de outros. É exatamente isso que ele estava fazendo. Ele então se mantinha calado e Pilatos muito se admirava. E era a ocasião da festa, a gente já sabe que eles estavam naquela semana onde comemoravam os pães asmos, né? E faz tempo que nós estamos estudando sobre esta semana, são muitos capítulos. E, por fim, era a celebração da Páscoa, certo? A gente sabe muito bem disso. Então era costume, na ocasião da festa, que soltasse um dos presos que o povo pedisse. Então, Pilatos, ele diz, né, olha, bom, agora a informação que nos é dada, né, havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em tumulto haviam cometido homicídio. Esses amotinadores aqui, se a gente não tem certeza, mas é possível até que Barrabás tenha sido um daqueles que lutavam contra a dominação romana. Pode até ser, né, que esse tenha sido o seu crime. E vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume, né, de soltar, tudo bem? E Pilatos falou assim, quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Quer dizer, bom, ele sabia, né? Ele sabia quem que era o rei dos judeus e que Jesus não parecia ser, né? Mas era assim que Jesus era chamado, era assim que Jesus foi aclamado. Mas ele percebia, tem uma informação muito importante no versículo 10, que ele percebia que era por inveja que os principais sacerdotes o haviam entregado, porque eles estavam sendo ofuscados pelo brilho de Jesus. E aqui sabe o que eu lembro quando eu vejo esses sacerdotes, os fariseus inclusive, sendo ofuscados pelo brilho de Jesus? Quando alguém fala assim, olha, fulano de tal está aqui conosco hoje, abrilhantando o culto. Ofuscou Jesus, né? Ninguém abrilhanta culto, só Cristo. Cristo é o centro. Se ele não for o centro, melhor que não tenha nenhum tipo de participação especial para abrilhantar nada. Porque nada pode tomar o lugar de Jesus. Tudo tem que apontar para Ele. Não há estrelismo, não é? E então ele percebia que era por inveja, falou assim, não existe nada contra esse homem. Possivelmente ele até chamasse Jesus de rei dos judeus com dó, falou assim, criminalizar alguém por isso? Sabia que, humanamente falando, não era isso, né? Embora a gente saiba que o reino de Cristo é espiritual e só será, né, pleno na sua volta. Mas enfim. A multidão, né, quer dizer, os principais sacerdotes, eles incitavam a multidão no sentido de que soltasse de preferência Barrabás. Solte Barrabás. E eles então, provocando a multidão, para a multidão falar para soltar Barrabás. E Pilatos perguntou, o que farei então deste que é quem chama o rei dos judeus? Falou, crucifica-o. Que mal fez ele? Crucifica-o. Quer dizer, não tem uma resposta. Que mal fez ele? Crucifica-o. Não tem uma resposta. A gente só quer que crucifica. Pronto, né? Então você vê que esse julgamento, ele realmente mostra que Jesus é justo. Lucas é o evangelho que melhor enfatiza a questão de Jesus ser o justo. Tanto é que no livro de Atos, que é do mesmo escritor, ele várias vezes chama de o justo. E Jesus é o justo que morre no lugar do injusto. Que mal fez esse homem? Não importa, crucifica-o.
E Barrabás, solta. Barrabás era um criminoso. Até homicídio ele cometeu. Mas o que nós aprendemos aqui, irmãos? É uma coisa que, embora esteja contando história, ele não está simplesmente contando história. Ele está querendo que a gente perceba o que está acontecendo aqui. E quando a gente lê o Novo Testamento, já que o Novo Testamento foi escrito com base no Antigo Testamento, e é o cumprimento do Antigo Testamento, e há inúmeras citações e alusões do Antigo Testamento aqui no Novo Testamento, não tem como ler o Novo Testamento sem o Antigo, né? Tem gente que fala assim, eu gosto mais do Novo, que o Antigo eu não entendo. Gente, se não entender o Antigo, não entende bem o Novo. Quanto melhor você entender o Antigo, melhor você vai entender o Novo. Tem que estudar tudo. A gente pode ter preferência? Pode, mas não pode ter aquela preferência que fala assim, então eu excluo o que eu não prefiro para ficar só com o que eu prefiro. Não, eu prefiro, mas, tem outras coisas que Deus também falou, que embora não seja tão gostoso de ouvir, Ele me falou. Não é? Ora, então, a gente tem que ler essas palavras aqui, trazendo todo o conjunto de teologia, de lei, de doutrina, que vem do Antigo Testamento, de profecia. Quem que é o Cristo? Quem que é Jesus? Para que ele viria? O Antigo Testamento está cheio de referências da finalidade pela qual Jesus viria, ou o Salvador viria. Os judeus não viam porque não queriam, eles eram cegos por quererem ser cegos. Eles não viam, não enxergavam porque não lhes convinha enxergar. Mas estava tudo lá, estava tudo presente no Antigo Testamento, a razão pela qual o Messias viria, né? Então, a primeira coisa que chama atenção aqui é isto, o silêncio de Jesus. O silêncio de Jesus. Olha, ele submeteu-se a todas as acusações falsas. Todas. Submeteu-se. Ele não respondeu. E aqui a gente encontra do Antigo Testamento o quê? Ora, gente, toda a história da redenção se baseia em Gênesis 3,15. O que está escrito lá? Deus falou à serpente diante de Adão e Eva. Deus falou o quê? Em Gênesis 3,15. Ele disse assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando você tinha só até ali escrito, não dava para você saber o que realmente se referia àquilo. Mas à medida que a revelação vai andando e vai se revelando mais e mais coisas acerca da salvação, nós vamos sabendo, nós vamos olhando para trás e enxergando com uma luz mais clara aquilo que já estava lá, mas ainda era muito obscuro. Agora vem acendendo uma luz mais forte, e uma luz mais forte não pode contradizer a luz mais fraca, ela só dá maiores detalhes. Maiores detalhes. Sabemos que ali ele estava falando de Jesus. Jesus que vinha pisar a cabeça da serpente, na verdade de Satanás, que era ali representado pelo animal, né? Apocalipse explica a antiga serpente que é o diabo, né? É o diabo. Então, o que nós vemos aqui? O contraste com Adão. Quando Deus chegou diante de Adão e perguntou, questionou, Adão queria se safar. O que Adão fez? Foi a mulher que o Senhor me deu. Fui eu não. Foi ela. E foi o presente do Senhor. Né? Ele tentou, o primeiro Adão, embora fosse culpado, ele procurou se desculpar. Não é desculpar como a gente costuma falar aí, me desculpa no sentido de me perdoa. Se desculpar no sentido de dizer assim, olha, eu não tenho culpa. E o segundo Adão, que é Jesus, embora inocente, não se defendeu. Olha o contraste. Essas coisas a gente vai perceber meditando, pensando em tudo que
você conhece da Bíblia, meditando, refletindo a partir dali. Então, nós aprendemos aqui a sofrer com paciência. Cuidado para não dar lugar à irritação. Lembre do texto que nós já lemos, no texto que nós lemos em Pedro, que diz assim: pois que glória há se pecando e sendo esbofeteado, por isso o suportais. Pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então nós aprendemos a sofrer com paciência aquilo que o Senhor, como o Senhor Jesus sofreu. Da mesma forma que Ele sofreu por nossos pecados, nós devemos sofrer pelo testemunho do Evangelho. Ele disse assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, mentindo disserem todo mal contra vós. Às vezes também vão dar mau testemunho de nós. Agora, falso testemunho de nós. Agora, quando isso não acontece, a gente tem até que pensar: será que eu realmente estou vivendo o Evangelho? Porque eu não incomodo ninguém, não é possível. Parece que o pecado se dá bem na minha presença, então quer dizer que alguma coisa está errada com a gente. Alguém perguntou uma vez, eu não lembro para quem foi, mas assim, no sentido de que, você acha que se a igreja fosse mais perseguida, ela seria mais fiel? Essa pessoa respondeu assim: não, ela seria... Não, será que a igreja seria mais fiel se fosse perseguida? Não. Ela seria mais perseguida se fosse mais fiel, você percebe? Então, a gente tem que viver o Evangelho e aprender a sofrer com paciência. Porque é isso mesmo, Jesus não prometeu nada, não iludiu a gente. Ele falou: olha, vai ter aflição. E quando vocês sofrerem por causa do meu nome, não porque você errou mesmo, não porque você cometeu o pecado, mas por causa do meu nome, vocês são bem-aventurados. Sabe esse negócio de glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, alegrar-se nele para sempre? Até quando nós somos afligidos por causa do nome de Jesus, nos glorificamos a Deus e nos alegramos, que bem-aventurados significa isso. Felizes. Então, uma outra coisa aqui, nós vimos algo sobre o silêncio de Jesus, mas vamos aprender algo sobre a conduta de Pilatos. Convencido da inocência de Jesus, ele tenta satisfazer a sua consciência, tentando levar o povo a não querer crucificá-lo, porque daí na sua consciência, Jesus era inocente, não tinha nada de mal contra ele. Porém, ele cede aos judeus para contentar, é aquele populismo, não é? Aquele dizer assim: eu vou agradar o povo. É aquela vontade de se manter no poder a qualquer custo, com toda a paz, tranquilidade. Eu estou bem com vocês, eu estou bem com o imperador também, né? Pilatos está bem com o povo, está bem com o imperador, Jesus é inocente. Vamos tentar fazer com que eles livrem a barra de Jesus. Se eles não quiserem fazer o quê? Eu tenho que ficar bem com eles, né? Então, ele entrega Jesus à morte. Uma autoridade cuja prioridade é se manter no poder. Olha só, está aqui uma razão para nós orarmos pelas autoridades. Na última semana, nós votamos para constituir, né, autoridades do nosso município. E nós elegemos prefeito, vice-prefeito e 11 vereadores. Nossa cidade optou pelo mínimo, né? Foi diminuindo o número de vereadores, tem o mínimo. 11 vereadores, alguns que se renovam no cargo, outros novos que entram. Mas, e agora?
Será que eu fiz tudo o que eu podia fazer? De forma nenhuma. Nós devemos aprender a orar pelas autoridades, aqueles que estão em altas posições, porque eles ocupam posições onde há muito chão escorregadio para cair. Muitas tentações ocorrem ali, aqueles que estão em altas posições. Tentação de fazer coisas erradas para ficar bem no poder. Então nós temos que orar. Não estou dizendo se alguém faz isso, quem faz isso, se faz, se não faz, não estou dizendo. Estou dizendo que há essa tentação. Não estou dizendo que todos cedem a essa tentação, né? Mas nós temos que orar. Nós temos que orar. Quando é que nós elegemos um prefeito com 85% dos votos? Qual cidade, né, que tem 4 candidatos e um é eleito com 85% dos votos? Entre 4, não é segundo turno não, o que também seria um absurdo grande, né? Uma votação de um segundo turno, um ficar com 85%, mas não. No turno único mesmo. Entre 4, não é entre 2, entre 4, 85%. Quer dizer, uma grande responsabilidade, uma grande expectativa de uma grande população. Agora, nós precisamos orar pelas autoridades. Altas posições são lugares escorregadios. Assim como nós, cada vez que elegemos autoridades da igreja, a comunidade se compromete em orar e sustentar os irmãos naquele ministério que é difícil, assim também, diante da sociedade, né, com as autoridades civis, nós, como cristãos, devemos nos comprometer em orar por eles. Aprendemos também a não invejar os grandes, sabe por quê? Eles têm as suas próprias tentações. Quanto maior o cargo, maior é a tentação. Agora, irmãos, lembre-se que Paulo manda interceder em favor dos reis, que é o tipo de governo que eles tinham naquela época, né? Em favor de reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. 1 Timóteo 2:2. Então lembremos de fazer isso agora. Aliás, o texto de Pedro, que nós lemos depois da confissão de pecado, nos diz isso também, sobre a nossa relação com as autoridades. E logo depois nós oramos pedindo por santificação. O que isso significa? Que aquele texto, depois da confissão e antes do pedido de que Deus nos ajude a santificar as nossas vidas, nós temos uma orientação de Deus a respeito da nossa santificação. E uma das formas de nossa santificação é essa: nos comprometermos com as autoridades, que são constituídas por Deus em última instância. Não é? Então nós devemos orar por elas. Bom, nós aprendemos aqui sobre o silêncio de Jesus, aprendemos sobre a conduta de Pilatos, mas vamos tomar uma lição aqui também sobre a libertação de Barrabás. Olha só. Barrabás era um homem culpado, porque ele estava com amotinadores, que fizeram um tumulto e cometeram um homicídio. Ele era um deles, Barrabás. Ele era culpado. Esse tinha razão para ficar ali preso. No entanto, no lugar dele foi Jesus. Não, ele não está dizendo, Barrabás existia, era Barrabás mesmo. Era um homem culpado que existiu na história da humanidade, lá atrás, há 2000 anos. Mas ele está aqui também por uma questão, demonstrando uma questão teológica, como os textos narrativos fazem. Todos os textos narrativos têm teologia, só que ela não é sempre tão clara como é, por exemplo, numa carta de um apóstolo, porque ela é uma narrativa. E aqui o que ele está mostrando para a gente? Ele está mostrando para a gente o quê? Ora, se a gente fosse se identificar com alguém ali, a gente se identificaria com quem?
Será que com a multidão que clama, crucifica? Não. A gente se identificaria com Barrabás, porque Jesus é o justo que morre no lugar do injusto. É o santo que morre no lugar do pecador. O inocente que morre no lugar do culpado. Isso aconteceu civilmente, mas isso também traz à nossa mente, que vimos lendo a Bíblia desde o Antigo Testamento, aquele que, no lugar de Adão, assume a preeminência entre nós. Aquele que era o nosso representante, Adão, no qual todos nós caímos e fomos condenados. Em Cristo, todo aquele que nele crê, se arrepende dos seus pecados, nele confia para a salvação, de verdade, né, se entrega a Ele, é representado por Ele diante de Deus, o justo pelo injusto, de modo que quando um pecador chega diante de Deus e ele tem tudo para ser condenado, mas Cristo morreu por ele, Cristo, nosso advogado, fala assim, não, olha aqui, já foi pago, não tem que condená-lo porque já foi pago, porque o justo assumiu a pena no lugar do injusto. Jesus morreu no lugar de Barrabás, quer dizer, alguém civilmente justo, morreu no lugar de alguém civilmente culpado. Mas isso estava representando algo maior, mais abrangente. Aquele que sem pecado diante de Deus, morreu no lugar de pecadores. Pessoas que ofendem a Deus. Então, o inocente no lugar do pecado. Então, aqui existe duas vozes ecoando aqui, essa questão civil, mas representando, né, uma questão espiritual diante de Deus, que era a purificação do nosso pecado. Então, Isaías, no 53:5, ele diz assim, Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então, meus irmãos, tem mais alguma coisa que nós devemos aprender aqui? É não deixemos de bendizer a Deus pela gloriosa salvação. Às vezes a gente lembra de louvar a Deus, de bendizer, de agradecer muito mais por coisas que nós conseguimos comprar, por doenças das quais nós fomos curados, do que pela bendita salvação, que não havia quem pudesse fazer senão Jesus Cristo. Então, irmãos, aprendemos com o silêncio de Jesus, que nós devemos sofrer com paciência, com a conduta de Pilatos, que nós devemos orar pelas autoridades e não invejá-las. Pela libertação de Barrabás, que nós não deixemos de bendizer a Deus pela gloriosa salvação. Amém, meus irmãos. Que Deus nos ajude.